A temporada que terminou com o título brasileiro para o Palmeiras começou com uma expectativa muito grande em torno da Copa Libertadores da América. O Palmeiras era o atual campeão da Copa do Brasil, naquela final épica contra o Santos, manteve o técnico Marcelo Oliveira, manteve boa parte do elenco campeão e contratou 8 jogadores para o primeiro semestre, só que o primeiro semestre não foi bom. Marcelo Oliveira não conseguiu encontrar uma formação ideal, acabou sendo demitido ainda antes do fim da primeira fase do estadual e da Libertadores, e dos jogadores que chegaram, nem todos conseguiram engrenar do jeito que a diretoria e a torcida esperavam. São os casos do goleiro Wagner, do zagueiro Roger Carvalho, do volante Rodrigo, do meia Regis, que acabou saindo até antes do Brasileiro para ir defender o Bahia, jogadores que decepcionaram a torcida do Palmeiras no primeiro semestre. E o time, aos trancos e barrancos, acabou mostrando uma reação depois da chegada do Cuca, que ainda pegou um restinho de Libertadores e um restinho de Campeonato Paulista, não conseguiu passar da primeira fase da Libertadores, foi eliminado diante do River Plate naquele último jogo que o Palmeiras ganhou de 4-0, só que a combinação de resultados não ajudou e a torcida aplaudiu, reconheceu o esforço do time, e no Campeonato Paulista foi até a semifinal, jogou mais uma partida muito disputada, um clássico muito bom, muito bem jogado contra o Santos, acabou levando para os pênaltis, mas perdeu na semifinal. E aí o que parecia ruim, o fracasso geral do primeiro semestre, acabou sendo bom para o Palmeiras se planejar para o segundo semestre. Já com o Cuca mais estabilizado no cargo, até porque nas primeiras 4 partidas dele ele perdeu as 4, então começou também muito questionado o Cuca. Ele pôde ter um período em Atibaia, um período de treinamento, um período de remontagem do elenco, e aí ele começou a mexer nas peças. Tirou o Robinho e o Lucas, que eram titulares do Palmeiras e foram para o Cruzeiro, trouxe o Fabiano e o Fabrício, que nem vieram para ser titulares, mas para ser úteis, né, para o elenco, e também indicou jogadores como o Mina, o Roger Guedes e o Tietê. Então o Cuca, digamos que deu uma oxigenada nesse período pré-brasileirão e começou muito bem. Começou com bom futebol, com goleada contra o Atlético Paranaense, com vitórias empolgantes, como foi contra o Figueirense, contra o América Mineiro, contra o Santa Cruz, jogos no Allianz Parque, geralmente o Palmeiras dava show, e ali a gente via que tinha sim um candidato ao título, como o Cuca tinha falado logo depois de perder a semifinal do Paulista. Ele prometeu que o time seria campeão brasileiro. Só que esse ótimo futebol do Palmeiras não duraria até o fim, né? A gente já poderia imaginar que os rivais ficariam mais espertos, que dificultariam o estilo de jogo. E aí está um outro mérito do Palmeiras. O Palmeiras soube se reinventar durante o Campeonato Brasileiro. Transformou-se em uma equipe mais segura, que tomava poucos gols e que fazia menos gols também, mas que ganhava os jogos com total segurança. Era uma equipe que criava menos do que no começo do campeonato, mas que sofria também muito menos. Teve uma turbulência muito grande quando o Fernando Praz foi convocado para a Olimpíada e logo depois machucou o cotovelo, ficando fora aí até o fim da temporada. O Wagner entrou e não foi bem, jogou mal nos 3 jogos que foi utilizado. E aí o Cuca tomou uma decisão das mais importantes da temporada, que foi promover a entrada do Jailson. O Jailson, que era o 3º goleiro do Palmeiras, tinha chegado em 2014, tinha pouquíssimos jogos pelo clube, muitos torcedores nem sabiam, nem lembravam que o Jailson estava lá, só que ele entrou, jogou um turno inteiro do Campeonato Brasileiro e não perdeu nenhuma partida, sendo eleito aí, inclusive pelo Lance, como o melhor goleiro do campeonato. Foi também o campeonato da afirmação do Gabriel Jesus, que no meio do ano acabou vendido para o Manchester City por 115 milhões de reais e decidiu ficar no Palmeiras até o fim para levar o time ao título brasileiro que não vinha há 22 anos. E foi o ano da reafirmação, né, ainda mais do Dudu, que já tinha se mostrado muito decisivo em 2015, o ano em que ele chegou após aquele chapéu em cima do Corinthians e do São Paulo, e foi decisivo mais uma vez, na reta final do campeonato, depois de um período de certa instabilidade, onde ele chegou aí para o banco de reservas, chegou a ter algum atrito com o Cuca, mas no final ele vestiu a braçadeira de capitão, outra decisão muito importante do Cuca, e marcou gols decisivos, foi líder de assistências do campeonato, mais uma vez foi o destaque do Palmeiras.
Em meio a tantos jogadores que se destacaram, Jailson, Dudu, dá para citar o Moisés, o Tietê também como destaques do Palmeiras no campeonato, o Mina, Vitor Hugo, enfim. Acho que o principal destaque que a gente pode citar é a torcida do Palmeiras, que esteve junto com o time desde o começo, fez festas muito bonitas na frente da academia de futebol, no aeroporto de Congonhas, enfim. A torcida acompanhou o time do começo ao fim e foi mais do que um 12º jogador para o time conseguir ser campeão brasileiro. Só que agora ela vai ter que controlar um pouco as expectativas, porque o Cuca, técnico campeão brasileiro, não fica, né? Decidiu dar uma pausa na carreira, pelo menos 6 meses, onde ele vai se dedicar a estudar e cuidar da família. O Gabriel Jesus, que foi o principal artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, não vai ficar também, vai para o Manchester City agora em janeiro. E o Paulo Nobre, o presidente que mudou o Palmeiras nos últimos anos, né? Pelo menos nos últimos 2 anos, foram muito bons do segundo mandato do Paulo Nobre, também vai sair. Agora o Palmeiras terá o Maurício Gagliotti, que era da situação, como seu presidente. Então é um ano de transição, mas 2017 começa, sem dúvida, com uma expectativa até maior do que 2016 em relação à briga por essa Libertadores.